Lerei a palavra de Deus para a meditação desta noite e farei a leitura no Evangelho segundo Mateus, capítulo 16, os 3 primeiros versículos. Evangelho segundo Mateus, capítulo 16, os 3 primeiros versículos. Aproximando-se os fariseus e os saduceus, tentando-o, pediram-lhe que lhe mostrasse um sinal vindo do céu. Ele, porém, lhe respondeu: chegada a tarde, dizeis, haverá bom tempo, porque o céu está avermelhado. E pela manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Sabeis, na verdade, discernir o aspecto do céu, e não podeis discernir os sinais dos tempos? E não podeis discernir os sinais dos tempos? Teremos ainda uma breve oração, pedindo a Deus que abra os nossos corações, que unjas os meus lábios para proclamar a santa palavra de Deus. Senhor, nosso Deus e Pai, te agradecemos, Senhor, que apesar de tantas restrições, podemos glorificar o Teu nome e aprender a Tua palavra, Senhor. Abençoa, Pai, cada um que está acompanhando o culto conosco, Senhor. Dê entendimento e abra os nossos corações para essa palavra do reverendo Sebastião, Senhor. Fica conosco, Pai. Te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Nós agradecemos nosso irmão Vitor Belete, que está nos auxiliando e que orou a Deus pedindo a bênção de Deus para o momento da exposição das Escrituras. Chegada a tarde, dizeis, haverá bom tempo, porque o céu está avermelhado. E pela manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Sabeis, na verdade, discernir o aspecto do céu, e não podeis discernir os sinais dos tempos? Meus irmãos, a palavra dessa noite, a nossa reflexão tem como título: o que podemos aprender com o coronavírus? É uma palavra primeiramente endereçada aos membros da Igreja Presbiteriana Filadélfia, mas também com alegria para aqueles que, eventualmente, nossos amigos que estão assistindo nesse momento. Quem teria imaginado que nós ouviríamos as notícias reiteradas que cada dia morre uma quantidade imensa de pessoas vitimadas pelo coronavírus? A necessidade de quarentena, enquanto se providenciam leitos, hospitais de campanha, investe na descoberta de vacinas e medicamentos. O remanejamento de pessoal, treinamento e até formatura na área médica foi antecipada. Nós acompanhamos os desdobramentos e temos na mão a Bíblia e também os informes que nos chegam, e temos acompanhado a tragédia sanitária que teve na China o seu epicentro, passagem pela Itália, pela Espanha, pelos Estados Unidos, outros países e agora também o nosso país. Estamos perplexos, há um sentimento de choque, de descrença, sentimento que ao longo dos meses vão se tornar familiares ainda mais. Mal entramos nesse milênio, quando nós vimos as torres gêmeas desabar em Nova York, avião colidindo com o Pentágono, caindo um avião nas planícies da Pensilvânia, e vimos bombas caírem sobre o Iraque, na cidade de Bagdá, mais especificamente, que é a terra de Abraão, e ali se tornou uma zona de guerra, destruindo vidas, a arte de uma cultura milenar. Então nós pensávamos que havíamos visto o bastante, que já era o suficiente. Mas veio então um tsunami avassalador que afogou a vida mar adentro, matando milhares de pessoas. E no momento estamos tratando com o coronavírus e suas consequências.
cidades estão desertas, os shoppings, esse grande fetiche dos nossos dias, estão fechados, o comércio, a indústria, as universidades paralisadas, fronteiras estão fechadas e aviões alçando voo, decolando em busca de suportes, suplementos para a área da saúde e para resgatar brasileiros que estavam longe do nosso país. E também todos estamos vendo as finanças abaladas. Muitos brasileiros, e eu creio que milhões, estão sentindo de perto a tragédia que estamos vivenciando. Milhões estão recebendo R$600 para a sobrevivência nesses 3 meses e recebendo algumas cestas básicas. E você, como qualquer outra pessoa, como eu, temos o direito, a razão, né, de perguntar o que está acontecendo. Eu não pretendo minimizar o que está acontecendo, mas com certeza um retrocesso em todos os sentidos. A crise sanitária traz consigo uma crise econômica e ninguém ignora também que uma crise política. Temos visto de tudo: pessoas ressentidas, pessoas amedrontadas, pessoas tolas e também bastante oportunismo. Jesus criticou os líderes da sua época porque eles sabiam com muita precisão observar o tempo, mas eles ignoravam os sinais dos tempos. E hoje nós vamos falar sobre esse texto. Quando Jesus, confrontado por fariseus e saduceus, que o tentavam pedindo um sinal do céu, ele respondeu: chegada a tarde dizeis, haverá bom tempo, porque o céu está avermelhado. E pela manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Sabeis, na verdade, discernir o aspecto do tempo e não podeis discernir os sinais dos tempos. Eles eram muito precisos em suas avaliações e nós precisamos não somente conhecer os fenômenos meteorológicos, mas conhecer e fazer uma análise daquelas coisas, daqueles fatos que estamos vivenciando, estamos tomando conhecimento e o que nós podemos aprender dessa tragédia sanitária sobre o coronavírus. Será que Deus está enviando uma mensagem? Eu particularmente acredito que sim. Deus está falando conosco. E acredito que é sábio, é prudente da nossa parte prestarmos mais atenção. Somente pessoas tolas riem dessa situação. Há lições espirituais que podemos aprender dessa tragédia e penso que Deus gostaria que nós aprendêssemos. Eu vou destacar pelo menos 3 lições que podemos aprender sobre o coronavírus. Nós estamos aprendendo sobre os bens materiais. Eles são temporários. Estamos aprendendo sobre os homens. Existem pessoas altruístas e pessoas egoístas. E estamos aprendendo sobre a necessidade de mudanças, de transformação. Hoje se discute muito o que será o mundo depois, pós-coronavírus. Como será o mundo pós-coronavírus? Então, a primeira lição que nós destacamos, que podemos aprender do coronavírus, que já sabemos, mas agora se torna mais intenso nas nossas mentes, mais vívida a lição, é que os bens são temporários. Dessa vez, esse vírus atingiu a camada mais rica da sociedade. Muitos dariam tudo o que possuem, o último centavo, para tentar respirar livremente. Ninguém gostaria de morrer sufocado e isolado num quarto de hospital. Quantos, de repente, estão deixando tudo para trás? Sonhos de uma vida fácil, deixando os bens materiais. As nações gastarão tudo o que for necessário. Algumas gastando de uma forma incorreta, outras de uma forma melhor,
mas as nações estão dispostas a diminuírem as suas reservas para salvar vidas. Tudo tem um preço. Isso vai se refletir na medida que se esgotam as nossas reservas. Em prejuízos na indústria, no comércio, vai haver falências, empobrecimento, insegurança. E devemos orar para que não tenhamos um descontrole social. Será que Jesus está lembrando que pessoas são mais importantes que as posses, que os bens? Sim. Uma nação onde nós temos tantos shoppings e temos hospitais decadentes, com falta de UTIs, de aparelhamento. Uma nação onde temos muito débito, muita dívida e pouco crédito. Onde não se abre mão de um determinado padrão de vida e temos mais roupas que podemos usar. Jesus não estaria dizendo, tende cuidado, guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que possui. Então agora nós estamos vendo cadáveres em contêineres frigoríficos, aguardando sepultamentos coletivos em valas comuns, parentes e amigos impedidos de participar do velório dos seus queridos. E não esperava que mesmo em países ricos, pessoas tivessem que abrir mão de muitas coisas que são caras. E nós ouvimos Jesus dizendo no Evangelho de Mateus 16, 26, conforme o registro: porque aproveitará o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca de sua alma? Nosso país vem sendo abalado por muitas coisas que vão sendo esquecidas, mas assim como nós podemos discernir os sinais dos tempos, nossas mentes devem estar atentas para os acontecimentos. Nós tivemos fogo nas nossas florestas, particularmente na floresta amazônica. Tivemos derramamento de óleo no nosso litoral. Tivemos chuvas torrenciais que abalaram a cidade sem planejamentos e derrubaram casas nas encostas, barracos, e mortes de centenas de jovens numa boate lá em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Os meninos carbonizados no alojamento do Flamengo. O rompimento da barragem de Brumadinho e tantas outras tragédias como que estamos vivendo no nosso país. Essas coisas deveriam tirar os nossos olhos e as nossas mãos das coisas materiais, coisas que amamos. O que era precioso, agora significa pouco. O que antes ignoramos, agora é de significado eterno. Mas nós estamos tão frios que eu tenho pensado como será ou como serão as nossas primeiras reuniões quando pudermos nos reunir como igreja, ou as reuniões das igrejas, de um modo geral, nos seus templos. Haverão bancos vazios? Vamos assentar-nos nos bancos dianteiros? Vamos sair apressadamente do templo porque temos tantos compromissos e entretenimentos justamente no dia do Senhor, no domingo? Será que quando for tocado o prelúdio, nós estaremos com os nossos olhos marejados de lágrimas? Ou muitos estarão rindo, conversando, como se nada tivesse acontecido? É um tempo de muita frieza e nós não temos ainda boas expectativas. Muitos estão preocupados somente com as suas famílias. Nada refoge ao interior das suas famílias. E nós sabemos que nenhuma tragédia vai modificar a ninguém se não houver uma ação do Espírito de Deus. Muitas vidas de pessoas ricas foram ceifadas. Uma pergunta: você é rico? Você tem uma bela aposentadoria? Um grande salário, um ótimo salário? Você tem uma reserva financeira? Muitos bens materiais? Mesmo para você, a vida é incerta. É incerta para todos.
O coronavírus atingiu os altos mandatários, entrou na Casa Real da Inglaterra, atingiu os poderosos. E nós não gostaríamos de pensar que nenhum dos nossos, pessoas que conhecemos, que amamos, que convivemos, fosse atingido. Mas a pergunta é, caso um dos nossos fosse atingido, será que continuaríamos a adorar a Deus? Esse questionamento foi feito por Satanás a Deus sobre um homem chamado Jó. Ele diz, porventura, Jó teme a Deus? A vida para ele é muito fácil, porque Jó, na verdade, tinha uma linda família, tinha riquezas, tinha saúde. Então Deus permitiu que Satanás tocasse em todas essas coisas. Tocasse na sua família, nos seus bens e na sua própria saúde. E nós sabemos que em todas essas coisas Jó permaneceu fiel a Deus. E será que nós não estamos segurando demais as coisas e agora não estamos aprendendo que devemos amar a Deus de todo o nosso coração e acima de todas as coisas? Jesus disse, onde estiver o vosso coração, aí estará, onde estiver o vosso tesouro, aí estará o teu coração. E amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Paulo, escrevendo a Timóteo, disse, exorta aos ricos do presente século que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para o nosso aprazimento, que pratiquem o bem, sejam ricos de boas obras, generosos em dar e prontos a repartir, que acumulem para si mesmos tesouros, sólido fundamento para o futuro, a fim de apoderarem-se da verdadeira vida. A verdadeira vida, a vida de significado, a vida que satisfaz, é a vida com Deus. Aqui são palavras do apóstolo Paulo escrevendo ao jovem Timóteo. Através do coronavírus, nós aprendemos que a vida vale muito mais, infinitamente mais que os bens. Muitos gostariam de ignorar esse fato. Mas a Bíblia diz, a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que possui. Então nós temos que entender essa primeira lição que o coronavírus tem dado, principalmente às classes mais abastadas que foram primeiramente atingidas, mas a todos os homens, de modo geral, que os bens são de natureza temporária. A segunda lição que podemos aprender, que somos ensinados, é que quando surge esse coronavírus, principalmente, nós temos visto pessoas diferentes, pessoas incríveis, que têm dado do seu tempo, do seu trabalho, do seu dinheiro, pessoas abnegadas, que vão até o sacrifício. Nós destacamos o pessoal da área médica, desde a pessoa que cuida da limpeza, da higiene, o pessoal da enfermagem, os médicos, pesquisadores, voluntários que estão arriscando a sua vida no trabalho diário, lutando por pessoas que não conhecem e que nunca viram. Nós estamos vendo a humanidade no seu auge, o melhor do ser humano, mas temos visto também a humanidade no seu pior, naquilo que é mais devastador. Os céus declaram a glória de Deus, mas a situação declara a pecaminosidade do homem. Nós temos tomado conhecimento, através de reportagens, sobre agressão no interior dos lares. As pessoas não se contêm nos lares. Abusos sexuais. Temos visto oportunismo na política ou na politicagem. Isso acontece em tempos normais, mas em tempo de crise muito mais. E nós sabemos que se não for o trabalho policial, as câmeras, as concertinas, a barbárie acontece. No íntimo, o homem não regenerado, ele
tem muito de egoísmo. Somos levados tanto como dignidade e depravação. A tragédia é agora que muitos colocam a máscara sanitária, mas outros colocam a máscara da hipocrisia, ou cai a máscara da hipocrisia. Então o problema não é a natureza, mas é a natureza humana. Nós nascemos e, desde então, nós temos a mentalidade, eu sou o primeiro. Os filhos não precisam ser treinados para discutirem, para espernearem, fazerem chantagens, fazerem bicos. De fato, essa é a natureza decaída. Isaías diz, todos nós andávamos desgarrados como ovelha, cada um se desviava pelo seu caminho. Então, nós temos visto nessa crise de modo particular pessoas altruístas e temos visto também o pior do ser humano. A palavra escolhida por Deus para a condição decaída, que se revela principalmente em fases assim, é a palavra pecado. Quando somos levados pelos nossos desejos e trilhamos uma vida descontrolada, como nós encontramos em Efésios 2:3, entre os quais também todos nós andávamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Então o pecado está presente e se sobressai, inclusive nesse tempo traumático. É por causa do pecado que o marido despreza a esposa, que os jovens exploram os idosos, exploram seus pais, exploram seus avós. Professores vaidosos e perversos tentam suprimir da consciência dos jovens a existência de Deus, conduzindo-os ao relativismo. E quando se dá vazão à natureza ímpia, a humanidade e a civilidade implodem. Nós temos visto nesse tempo de coronavírus o melhor e o pior da humanidade. E por fim, devemos aprender que há uma necessidade de mudança, de transformação. Quando o coronavírus aparece, nós vemos a nossa verdadeira necessidade revelada. Mais que a comida, mais que uma vida fácil, nós entendemos que precisamos de um mundo diferente. Nós não precisamos de um novo sistema, mas de uma nova natureza. Precisamos de uma mudança de dentro para fora, uma mudança interior para esta vida e a vida futura. Então nós temos muitos debates modernamente agora sobre a volta à normalidade. Como será a vida depois do coronavírus? Quanto tempo levaremos para reconstruir a vida financeira, o comércio ser pujante, a volta do trabalho industrial e mesmo a nossa vida financeira familiar? Uma coisa é certa, alguém pagará por isto. Nós não estamos sugerindo nada o contrário. Todos sabem da necessidade de mudanças. Ninguém pode viver acima do padrão, ter todo o conforto e querer ajuda social. É preciso mudar de dentro para fora. E essa mudança só é possível pela graça de Deus. É necessário que haja uma verdadeira cura. Isaías, falando aos seus contemporâneos, ele disse, ai desta nação pecaminosa, povo carregado de iniquidade, raça de malignos, filhos de corruptores, abandonaram o Senhor, blasfemaram do Santo de Israel, voltaram atrás, e Isaías agora então fala da purificação, como sendo uma ferida purulenta, precisando de ser curada, de ser purificada. E diz, por que haveis de ainda ser feridos, visto que continuais em rebeldia? Deus pode transformar não só as nossas vidas, pode transformar indivíduos, pode transformar estruturas e pode transformar também nações. E quando Deus entra numa vida pelo Espírito Santo, começa uma renovação completa, uma mudança. Nós vivíamos realmente uma vida contrária à vontade de Deus.
mas estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em delitos e pecados, nos deu vida juntamente com Cristo. E mais tarde ele diz, pois somos feitura dele, fomos criados por ele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. As histórias mais perturbadoras que eu tenho ouvido nesses dias, nessas últimas semanas, são de pessoas isoladas nos quartos, sem a presença e o abraço da família, e muitos pagam um preço fatal. Ninguém pode entrar naquele quarto de isolamento, e os que se aproximam dos doentes com muita proteção. Mas Deus entra no isolamento e entra na vida das pessoas. Quer nós queiramos ou não, Ele é a grande realidade do universo. Não importa se estamos ocupados, cheios de planos, ou a pessoa pode estar no seu isolamento. Ele entra ali, como ele entrou nesse mundo decaído, contaminado pelo pecado. Há um texto que eu julgo impressionante, num tempo de tragédia do passado, que fala sobre Noé. Diz que Noé achou graça diante do Senhor. Porém, Noé achou graça diante do Senhor. Ele era o último crente dos seus tempos, dos seus dias. Não havia mais pessoas tementes a Deus. O mundo havia se corrompido totalmente. Mas Noé, ele achou graça diante de Deus. Ele era temente a Deus. Deus foi gracioso para com ele. E depois do dilúvio, Noé não pôde achar muitas coisas. Passado o dilúvio, com certeza não pôde achar onde era sua casa, onde residia, talvez com conforto. Não pôde achar seus vizinhos, que zombavam dele. Não pôde achar quase nada. Mas o que ele achou fez toda a diferença. A Bíblia diz que achou graça diante de Deus. Se você achar tudo nesse mundo e não achar graça diante de Deus, você não tem nada. Mas se você eventualmente não tiver nada ou ter perdido muitas coisas, mas tiver a graça de Deus, você tem tudo. Jesus falou para o apóstolo Paulo, a minha graça te basta. Você encontrou graça? Gostaria. Eu desejo que você a encontre. Ore e sentirá a mão do Redentor. Eu sei que o meu Redentor vive. A tragédia do coronavírus serve para chamar a atenção. Serve para mostrar que ninguém deve se firmar na instabilidade das riquezas e que os bens são temporários. Mesmo porque um dia nós deixaremos esses bens para trás. Serve para acabar com o materialismo, deveria servir para acabar com o materialismo, com a prepotência do ser humano, mostrar a sua fragilidade e o quanto ele precisa de um Redentor para levar a construir uma casa sobre a rocha, uma casa com firmeza, com fundamentos, e para que um dia ele possa habitar os novos céus e uma nova terra. Confie em Jesus enquanto se pode achar. Ele permite tantas coisas, mas somente nele está a estabilidade. Nós devemos firmar as nossas casas sobre a rocha. Eu quero concluir dizendo que Deus não tem prometido sempre os céus azuis, mas Ele tem prometido força para o dia. Ele não tem prometido que os nossos caminhos serão cercados de flores, mas tem prometido descanso, depois de um dia de trabalho, depois de uma vida de trabalho. Ele não tem prometido que nós vamos entender todas as coisas através dessa vida, mas Ele tem prometido luz para o caminho. Qual será o nosso próximo passo? Deus não tem prometido sol sem chuva, mas Deus tem prometido graça para as provações. Deus não tem prometido alegria sem sofrimento, mas tem prometido socorro do alto. Ele não promete paz sem dor, mas promete simpatia infalível, Ele promete um amor eterno.
O que nós podemos aprender com o coronavírus? Tantas coisas. Dentre elas, sobre a natureza dos bens, são temporários. Sobre o ser humano, numa tragédia se revela o que há de melhor e o que há de pior no ser humano. E podemos aprender que o mundo pós-coronavírus será melhor se houver uma mudança verdadeira, uma mudança de dentro para fora, uma mudança que é operada pelo Espírito de Deus, que é a graça de Deus. E como Noé, ele encontrou a graça lá no passado. Depois do dilúvio não encontrou muitas coisas mais. Não encontrou sua casa, não encontrou seus vizinhos, mas encontrou o que havia de melhor nesta vida, que é a graça de Deus. Que o Senhor nos abençoe. Vamos.